se baila alborotado, aloca, oh, oh. Deja que fluya, dale despacio, siente el ritmo. Vuélvete loca, loca, loca. Y vamos a meterle con todo, que yo sé que tu amiga te contó que esto es sin censura, es una locura. Ahora levanta la mano y mueve el boom boom. Sexy lady, siente el boom boom. No pares de bailar, porque el party está activado, fuera de control, sube el volumen. Y vamos a meterle con todo. Con el ron y la cerveza, se formó el rumbón, sube el volumen. Y vamos a meterle con todo. DJ, súbelo. Y vamos a meterle con todo. DJ, súbelo. Y vamos a meterle con todo. Y vamos a meterle con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba. Put your hands up. Con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la... E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem. Eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem, pior do que amanhã. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, mais uma quarta-feira, como tem acontecido todas as quartas-feiras, aquele nosso encontro marcado, 20 horas e 20 minutos. A gente para falar um pouco mais a fundo sobre determinados temas. E aí a gente consegue te levar do ponto A até o ponto B para você entender como é que você faz para se libertar dessa sua dor aí que te incomoda tanto. E por falar em dor, me conta aqui, você sofre, já sofreu ou conhece alguém que sofre com dores de cabeça, com enxaquecas frequentes? Bom, então vou te pedir um favor. Ajude essa pessoa aí. Pega esse link e manda agora já para essa pessoa. Fala assim, dá uma olhada nisso aqui, certo? Compartilha com essa pessoa. Você vai ajudar essa pessoa a entender muito do que acontece com ela e de repente conseguir se libertar dessa dor aí que tanto incomoda, porque só quem sofre ou quem já sofreu com crise de enxaqueca sabe o quanto isso atrapalha a vida. E eu digo isso mesmo, a vida, porque alguém que está com dores de cabeça não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito, não consegue namorar direito, não consegue curtir um dia de passeio direito, não dá, porque tem uma dor que incomoda para fazer tudo, certo? Então, vamos lá, você já sabe, minha função é te ajudar, minha função é gerar um conteúdo de valor para te ajudar e a sua missão é conseguir me ajudar a ajudar mais pessoas e você faz isso simplesmente compartilhando esse vídeo com a galera, certo? Vamos fazer essa aula aqui chegar no maior número de pessoas que a gente conseguir, beleza? Bom, vamos lá, então como já ficou bem claro aqui, a gente vai falar sobre o seu crânio, certo? Bom, e o que você precisa saber antes da gente começar? Antes de mais nada, você precisa entender que o crânio, ele não é um ossão grande, certo? E isso forma o crânio. Na verdade, o crânio, ele é um encaixe de vários pequenos ossos, como se fosse um quebra-cabeça, certo? Então a gente tem um osso aqui, a gente tem osso aqui, a gente tem osso aqui, e assim vai se encaixando até formar o nosso crânio, certo? A nossa calota craniana. Bom, e por que isso é tão importante pra gente? Bom, porque o crânio, ele tem uma influência com uma série de coisas. Então, não necessariamente você precisa ter uma dor de cabeça ou ter crise de enxaqueca ou qualquer coisa que é relacionada aqui ao crânio para estar nessa aula. Não é isso não. O crânio tem relação, por exemplo, com a sua coluna, uma relação direta com a sua coluna, uma relação direta com o seu quadril. Então, dá uma olhada o quanto isso é abrangente, certo? Bom, então a gente vai falar tudo disso, a gente vai falar tudo sobre isso aqui
ao longo dessa semana, você que já me acompanha lá no Instagram, reabilitação.funcional, já viu que eu fui falando algumas coisas para você lá. Então, algumas das influências que o crânio tem sobre o nosso sistema músculo-esquelético, certo? E eu vou te contar o seguinte, que não é o mesmo conteúdo que vai lá pro Instagram e vem aqui pro YouTube, pro TikTok, são coisas diferentes. E é por isso a importância que você esteja seguindo o perfil da Reabilitação Funcional em todas as redes sociais, tá bom? Então para tudo que você está fazendo agora, abre o Instagram aí, já segue lá Reabilitação.funcional, no TikTok, no YouTube, tudo é Reabilitação Funcional, certo? Isso vai te ajudar. De repente tem uma informação lá que vai te ajudar, uma informação aqui que vai te ajudar, certo? E é importante. E óbvio, né? Já ativa as notificações também pelo YouTube, porque daí você não perde nada. Toda vez que eu fizer um conteúdo novo aqui para você, o próprio YouTube já te fala o que está acontecendo, certo? Aí você não vai perder nada. Bom, vamos voltar ao que interessa. Vamos falar então dos ossos do crânio, certo? Bom, uma das coisas que eu falei lá no Instagram foi que de repente você sofre com dor de cabeça. Beleza, isso eu acabei de te falar aqui. E tem outras coisas que acontecem. Então, por exemplo, você sabia que se você tem crise de labirintite, pode ser que o osso do crânio esteja envolvido com isso, certo? Pode ser que não, pode ser que seja puramente algo lá no seu labirinto, certo? No seu sistema vestibular. E se você está meio perdido quanto a isso, eu vou te convidar a dar uma olhada nos vídeos passados aqui do canal, porque tem um vídeo que eu falo puramente sobre equilíbrio, quanto isso é importante para você. E a gente fala sobre o labirinto, sobre labirintite, esses desequilíbrios todos, tá? Então, hoje, nosso foco não é entrar nisso aí, porque já tem esse conteúdo para você. Minha ideia é hoje te ajudar de outra maneira, de que eu ainda não ajudei, beleza? Bom, eu também te falei, e essa é novidade, hein, que os seus dentes, pois é, os seus dentes, eles podem ser influenciados pelos ossos do crânio. Mais do que isso, não vou te falar podem, eu vou falar, os seus dentes são influenciados pelos ossos do crânio, certo? Então, aquelas pessoas que tem os dentes numa posição incorreta, certo? Usa o aparelho, corrige toda a sua arcada dentária, corrige sua mordida e assim por diante. E depois do final do tratamento, tira o aparelho. E depois de tirar o aparelho, os dentes começam a voltar àquela posição que estavam. Inclusive, como eu disse para você lá no Instagram, tem gente que fala assim, poxa vida, será que o osso tem memória? Será que ele volta para o lugar porque ele tem memória, que lá era o lugar dele? Não é exatamente isso não, certo? Ele estava lá porque alguma coisa arrastou ele para lá. E essa alguma coisa continua puxando ele para lá. Aí você vem com um aparelho externo, reduz tudo isso aqui, tá, beleza. Corrige tudo isso, mas quando você tira a ancoragem do aparelho, a tendência é que isso volte para lá. A não ser que a gente corrija o que está puxando tudo isso para lá, certo? Outro exemplo. Se você tem crise de ATM, articulação temporomandibular, certo? Isso pode estar relacionado com o mau posicionamento dos ossos do crânio, certo? Você vai entender tudo isso, vou explicar tudo isso para você, beleza? Você sofre com sinusites, com rinites, isso tem influência direta com o seu crânio. E por que eu estou contando tudo isso? Para te deixar curioso mesmo, para você ficar comigo aqui até o final e, obviamente, para você ir lembrando de mais pessoas que vão conseguir ser ajudadas com essa aula aqui, certo? Bom, então vamos começar a falar tudo isso. Então vamos começar do básico e você já sabe, a ideia aqui é te explicar e não te dar uma aula para te tornar um fisioterapeuta ou um profissional da saúde. Por isso, a gente vai simplificar e deixar tudo em português. Nada de mediquês ou fisioterapês ou nada disso aqui, certo? Toda vez que eu falar um termo mais chatinho, um nome mais chatinho, a gente traduz isso e segue só com a nossa tradução, como a gente sempre faz toda quarta-feira aqui, certo? Como já é de praxe aqui pra gente. Bom, então vamos lá. O que você precisa saber? Algo que eu já te contei, que o seu crânio, ele não é um ossão só, e sim um encaixe de vários ossos. Agora, o que eu ainda não te contei nesta aula? Que existe um movimento entre esses ossos. E é óbvio que eu não estou falando que esse movimento é assim, né? Imagina o osso tá aqui, um osso encaixado com o outro, formando o crânio, aí um vai para cá, outro vai para lá, nossa cabeça ia ficar
torta, um ET, a cabeça andando lá dentro. Não é isso, não, certo? Essa movimentação que eu tô te falando são microdeslizares. Então, tem um microdeslizamento de um osso com o outro, certo? E isso já foi muito controverso. Então, na época que eu fazia faculdade, muito tempo atrás, algo em torno de uns 2 meses atrás, para não entregar a minha idade aqui, certo? Mas quando eu fiz faculdade, a gente aprendeu o seguinte: olha, existem articulações que são imóveis. Então, por mais que chame articulação, porque chama articulação onde acaba um osso, começa outro, isso chama articulação. Mas tem articulações que são imóveis, articulações que ficam paradas, ok? E era o exemplo, claro. Olha, imagina só o osso do crânio. Aqui tem um encaixe de vários ossos. A gente aprende, né, na faculdade de anatomia. Esse osso chama parietal, esse osso é frontal, esse aqui é o temporal, esse aqui é o occipital e assim por diante, certo? Lembra, não precisa ficar sabendo de nomes não, mas a gente aprende assim. E aí beleza, a gente sabe que cada um daquilo ali é um osso, a gente aprendeu assim, mas era o que era passado. Olha, não tem movimento aqui, isso é uma articulação imóvel. Bom, o tempo passou, mais estudos foram feitos, e aí sim, comprovadamente, olha, agora através de estudos científicos a gente sabe, realmente tem um deslizar de um osso com o outro. Qual que é o grande problema então do crânio? Quando esse deslizar não acontece. Aí começa a acontecer uma série de eventos e cada evento vai levar para um lugar e cada evento vai levar para uma dor, para uma patologia diferente. Então, vão ter eventos que vão levar para te conduzir para uma labirintite. Não é que isso vai causar a labirintite, mas vai deixar mais propenso à labirintite. Vão ter outros movimentos que vão gerar forças anormais durante a mordida e durante a sua respiração, que vão movimentar a posição dos seus dentes. E aí o dente vai mais para lá, o dente vai mais para cá, o dente torta, o dente encavala e o XYZ, certo? Existem movimentos que vão facilitar a fluidez do ar para entrar pela cavidade nasal, pela cavidade oral, ou seja, pelo nariz e pela boca, turbilhonar isso. E calma, a gente vai falar sobre tudo isso já. Calma, pequeno gafanhoto, não se assuste. Mas existem coisas que vão facilitar isso. E quando essas coisas não acontecem para a entrada do ar ser mais facilitada, e isso vai dar outras repercussões, que provavelmente vai te levar para uma crise de rinite frequente, uma crise de sinusites frequente, beleza? Bom, então, para a gente falar do crânio, a gente teria uma infinidade de coisas para falar. A gente tem, por exemplo, uma membrana que é ancorada muito forte, uma membrana que se ancora muito forte no crânio, que essa membrana vai até lá embaixo no cóccix, ou seja, passa por toda a sua coluna. E aí, a gente eu estou te dando uma referência direta de um problema no crânio que pode estar dor nas costas, um problema no crânio que pode alterar lá embaixo no seu sacro, lá na região do quadril, um problema no crânio que pode de repente te gerar uma dor na região do pubis, na região da virilha, certo? Olha o quanto isso é distante. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui. O nosso corpo não é um encaixe, não é a soma de várias pequenas coisinhas. O nosso corpo é a integração dessas várias pequenas coisinhas, todas elas funcionando junto. Certo? Garganta seca. Vocês estão vendo que eu tô meio fanho? Pois é. Tô sofrendo com uma integração do osso do crânio. Você vai entender que eu quero te contar. Aliás, vamos começar por isso, que é o mais legal de tudo. Vamos falar sobre essa sua crise de rinite e sinusite. Por que é o mais legal, Bruno? Porque é muito comum. Quem não conhece alguém, pelo menos, que sofre com rinites e sinusites? Bom, então vamos lá. Primeira coisa. Já falei aqui no canal para vocês, já falei aqui no perfil para vocês algumas vezes. Toda vez que alguém da área da saúde te falar qualquer coisa que terminar em it, quer dizer, inflamação, certo? É uma terminação usada dentro da área da saúde para falar, olha, tal tecido está inflamado. Então, se eu estou com uma gastrite, eu estou com uma inflamação no meu tecido gástrico, ou seja, na minha região do estômago, sistema digestivo. Se eu estou com uma hepatite, quer dizer que eu estou com uma inflamação no meu sistema patológico, ou seja, lá no meu fígado.
beleza? Se eu estou com uma tendinite, uma inflamação no meu tendão, e assim vai por diante. Estou com uma artrite, uma inflamação na articulação, certo? Agora, e se eu te falar que eu estou com uma rinite ou uma sinusite? Bruno, terminou em it? Portanto, é uma inflamação. Exatamente. Você está com um processo inflamatório acontecendo. Agora, por que isso acontece? Você que sofre com rinite e sinusite já deve ter passado por isso algumas vezes. Você tem uma dor muito forte, uma dor aqui atrás, no fundo do olho, uma no centro da testa, uma dor lá mais para dentro da cabeça, e não importa que você mexa ou faça massagem, se não alivia, mas como que é diagnosticado? Ou porque você já conhece, porque você já sofreu tantas vezes que você já sabe o que está acontecendo, ou quando o médico vai lá e tira um raio-x da nossa face. Por que ele tira um raio-x da nossa face? Bom, nessa história de se encaixar um osso com o outro, existem alguns lugares que ficam uma cavidade, um buraco, uma caverna cavada, ok? Então tem um osso assim, outro osso assim, e isso formou uma caverna aqui dentro, tá bom? Uma cavidade, beleza? E essas cavidades são chamadas de seios no nosso mediquês, digamos assim. Então a gente tem o seio nasal, o seio isso, o seio aquilo, ou seja, várias dessas cavidades. E por que é assim? Por que o Papai do Céu fez desse jeito? Bom, isso aconteceu pelo seguinte: quando a gente respira, quando a gente inspira o ar ele está na temperatura ambiente, certo? E não importa no lugar frio que você esteja, se você estiver dentro de uma câmara fria de um frigorífico e você respirar, quando você soltar o ar sai meio fumaçado. Por que isso? Porque o ar sai quase que evaporando, não é essa palavra, porque esse ar já está a vapor, certo? Mas por que isso acontece? O ar sai quente. E ele sai quente porque a temperatura interna no nosso corpo, ela é maior do que aquela temperatura que está acontecendo. Então você respira, o ar entra gelado e sai quente. Testa aí comigo, ó. Inspira. Sente o ar entrando geladinho aqui. Quando você soltar, solta pela boca que é mais fácil sentir, ó. Põe com a boca perto, você vai sentir esse ar sai quente. Por que ele sai quente? Porque ele vai passar no nosso pulmão. Ele vai acontecer uma troca gasosa, vai jogar todo o oxigênio para a corrente sanguínea, vai pegar todo o gás carbônico do sangue que já circulou pelo corpo inteiro, ou seja, esse ar vai sair mais quente do que está. Só que a gente não joga o ar completamente gelado lá para dentro. Esses seios são pelo seguinte: o ar quando entra aqui, ele turbilhona aqui dentro desse seio, dentro dessa cavidade, e aí sim ele vai descer sentido do nosso sistema respiratório, certo? O que acontece então? Isso é para você turbilhonar, e quando a gente turbilhona, a gente aquece o ar, então o ar já entra pré-aquecido no nosso sistema respiratório. Você turbilhona e lá dentro dessas cavidades existe um muco, certo? Uma secreção, sabe, catarro? Aquele que se assou o nariz? Pois é, existe uma parede daquele muco interno naqueles seios ali, beleza? Nessas cavidades. E isso vai fazer então que esse ar seja umidificado. Então, essas cavidades elas servem para aquecer e para umidificar o ar que vai entrar para o nosso sistema respiratório, certo? Bom, o que acontece então quando você está numa crise de sinusite? Esse ar ele fica represado ali dentro. Então é como se não conseguisse turbilhonar e descer. Fica uma porcentagem não. Fica o ar encapsulado dentro dessa cavidade. Por que isso acontece? Já eu te explico isso, mas entenda o que está acontecendo primeiro, certo? Esse ar vai ficar encapsulado lá dentro. Só que lembra que eu te falei que tem muco? E agora esse muco ele, como não tem mais a troca gasosa, esse muco agora começa a ficar cada vez mais espesso, mais espesso, mais espesso. E é por isso que você começa a sentir dores atrás do olho, dores na região da testa, certo? Porque são onde se encontram esses seios.
E aí o médico vai lá e tira um raio-x da sua face. E se ele consegue identificar esse muco, como que ele identifica isso? Porque se tem ar, quando o raio-x passa ali, ele vai marcar a chapa do raio-x de uma maneira. Agora, se tem muco, ele vai marcar de uma outra maneira. Ele consegue identificar. Ah, tá livre esse seio, essa cavidade tá livre. Ah, mas essa aqui não tá livre, tá com ar, a pessoa tá com muco ali, certo? E esse muco ali gera um processo inflamatório ali, porque ele não foi feito para ficar ali, certo? E é isso que te causa dor. E é por isso que você fica meio fanho, porque o ar agora não entra direito como ele deveria entrar, e aí você vai ficar meio fanho, toda hora suando o nariz, porque é esse muco tentando escorrer da maneira que ele consegue, o nariz preso, trancado, certo? Pois é assim o processo, numa sinusite, numa rinite. A diferença é só essa cavidade está inflamada, tá? Tem cavidade chamada sinus e tem cavidade chamada rinus. Rinite ou sinusite basicamente é só o nome da cavidade ou o nome do seio facial que está passando por esse processo inflamatório, beleza? Então agora você já sabe o que é uma rinite, o que é uma sinusite. Vamos para a parte interessante da brincadeira. E por que isso acontece, Bruno? Aí é que está. Se eu estou te contando que se eu estou te contando que esse seio ele foi feito para turbilhonar, aquecer e umidificar o ar, certo? Mas eu estou te contando que em algum momento ele se encapsula ali, ele não consegue sair dali a ponto de começar esse ar virar secreção, virar muco e esse muco começar a gerar um processo inflamatório, certo? Por que isso acontece? Deixa eu tentar colocar num exemplo para você. Imagina uma montanha-russa, certo? E essa montanha-russa tem algum lugar que ela tem um loop. Então o carrinho vem, sobe, fica de ponta cabeça e vai embora esse carrinho, certo? A montanha-russa. Agora, e se esse looping ele tiver em algum lugar levemente desencaixado? Ou seja, o trilho está aqui, o outro trilho está aqui e ele desalinhou um pouquinho. Bom, as chances são de que quando o carrinho da montanha-russa venha, ele vai bater nisso aqui e não vai conseguir desempenhar, não vai conseguir desenvolver toda a trajetória dele, certo? Ele vai bater ali e vai acontecer um acidente, bom? Mas é só para você entender que se isso desencaixa, a fluidez agora não consegue acontecer, beleza? A mesma coisa com o ar. O ar ele tem um fluxo que essa cavidade proporciona. O ar entra ali, faz o fluxo e desce, certo? Agora, lembra que eu te falei que o nosso crânio ele é formado por um encaixe de um monte de ossinhos, beleza? E se esse encaixe tiver mais para lá ou mais para cá? Você já entendeu tudo. Então a posição em que está o osso interfere diretamente no funcionamento dessa mecânica. Portanto, se você está com o osso bloqueado, o que eu quero dizer com o osso bloqueado? Lembra do deslizar que a gente tanto já falou? Se esse deslizar estiver comprometido, agora isso não vai fluir como deveria, porque na hora que ele tentar deslizar para tudo se encaixar, não vai acontecer, certo? Bom, entendido isso, a gente volta nisso já já, tá? Porque agora a gente vai usar mais exemplos e a gente volta nesse encaixe ósseo aí. Já entendeu qual é o sinusite, já entendeu por que isso acontece e já já a gente volta para deixar muito, mas muito claro essa história do deslizar aí. Vamos para outro exemplo. Vamos falar, por exemplo, dos seus dentes, ok? Imagina que a gente tem aqui o nosso maxilar, onde está ancorado a arcada dentária superior e a mandíbula, onde está a arcada inferior, beleza? O maxilar, ele é formado por um determinado osso. O maxilar, ele é um osso, certo? Que está aqui. E ele se movimenta em relação a outros ossos, beleza?
Então, o maxilar vai ter um movimento dele em relação a ossos que tem interno lá no nariz e assim por diante, certo? Alguns ossos aqui da nossa face, não vamos ficar falando de nomes aqui para não deixar complexo. A mandíbula, por sua vez, a mesma coisa. Ela vai vir aqui, deixa eu ficar de lado para você, para ficar fácil. A mandíbula vai vir aqui, ela vai terminar mais ou menos aqui assim. Aqui vai começar um outro osso, certo? Então tem integração desses ossos da face. Vamos imaginar que um desses ossos aí deixou de conseguir se movimentar como ele deveria. O que vai acontecer agora? Quando você for mastigar, e alguém já deve ter ouvido esse termo aqui, que esse músculo aqui, o músculo masseter, um principal músculo responsável pela nossa mastigação, é um dos músculos mais fortes do nosso corpo. Não é que ele é um dos mais fortes do nosso corpo, necessariamente, quando a gente colocasse lá num aparelho para medir a força dele. Mas ele é um dos mais fortes, se não o mais forte, se eu não estou enganado, acho que ele é o mais forte, quando a gente coloca a relação do tamanho versus a potência. Então, assim, pelo tamanho que é esse músculo, ele tem uma potência gigantesca, certo? O músculo da coxa, por exemplo, ele é muito mais forte que esse músculo, ele é capaz de desempenhar muito mais força do que esse músculo, certo? Por motivos naturais, certo? A gente precisa dessa perna desempenhando, ela carrega, ela suporta mais peso, ela suporta mais carga, portanto, esse músculo é mais forte. Só que olha o tamanho da sua coxa, olha o tamanho do músculo da coxa. Aqui a gente está falando do músculo pequenininho. Então, a relação é muito forte. Então, vamos imaginar que o osso aqui agora, ele chegou numa posição incorreta. O músculo que está ancorado aqui agora vai vir aqui que eu preciso mastigar isso aqui, eu preciso comer esse negócio aqui que é duro, eu vou mastigar e babá. Então tudo isso agora começa a desalinhar essa mecânica toda. E aí começa a de repente puxar o seu maxilar levemente mais para cá, a mandíbula começa a ficar levemente mais para cá. E é óbvio que eu estou exagerando, eu estou movimentando movimentos muito exagerados. A gente está falando de micro movimentos. Só que olha o tamanho do dente em relação ao seu corpo. Essa carga vai ser suportada pelo dente. Então, de repente, para que o dente não quebre, digamos assim, é mais fácil se ele estiver na posição X, se ele estiver mais assim, aí ele consegue absorver essa carga melhor. E é por isso que o dente agora começa a desalinhar. E aí você vai lá, coloca um aparelho, realinha todo esse dente. Mas se isso que estiver acontecendo ainda, as chances são de que esse dente vai desalinhar novamente. Certo? Por quê? Porque esse encaixe agora está favorecendo as forças anormais acontecendo. Beleza? Bom, dito isso, vamos pegar um outro exemplo. Vamos deixar isso aqui muito claro para você. E já tá, olha, eu vou te contar, já estamos com quase meia hora de aula. Então já está chegando no final, tá tudo bem, eu vou reduzir isso aqui, porque você precisa saber de tudo que vai acontecer. Beleza? Bom, pera aí. Falamos sobre isso. Lembra que eu falei para você sobre o seu labirinto, a sua labirintite, certo? O que é isso? É uma inflamação desse órgão lá. A gente não vai ficar falando tudo isso aqui, a gente quer já caminhar para o final, então já te falei, tem um vídeo falando só sobre isso. Só que esse órgão, esse labirinto que se inflama e fica uma labirintite, te dá tonturas, assim por diante, ele fica ancorado em determinados ossos, certo? E se esse osso estiver numa posição incorreta? Você já entendeu tudo, né? Você já entendeu, então, a importância dessa movimentação, porque quando deixa de se movimentar, agora ele entra numa posição incorreta. E essa posição incorreta vai gerar repercussões, certo? Tem mais uma coisa que você precisa saber. Internamente no nosso crânio, a gente tem algumas membranas. Então é uma membrana que sai daqui, vai para lá, outra que vai daqui para lá e assim por diante, beleza? E essas membranas, elas ficam ancoradas, elas ficam fixadas internamente no nosso crânio, nos ossos do crânio. Eu sei, vou começar a parecer repetitivo,
Mas o que você acha que vai acontecer se você pegar esse osso do crânio e agora ele não conseguir se movimentar direito? Essa membrana agora vai começar a ser tensionada. E aí, por mais que você não sofra com rinites, com sinusites, é possível que você tenha dores de cabeça. Pois é, o nosso crânio está interligado com uma série de coisas. Se a gente fosse ficar aqui, eu te dei o exemplo da nossa coluna, do nosso sacro, ou seja, lá do nosso cóccix, com o nosso quadril, nosso pubis, tudo vai tendo relação, porque tudo está interligado com tudo. Lembra que eu falei lá no começo? Nosso corpo é uma máquina que funciona com tudo integrado a tudo. Precisa tudo estar funcionando. Então tudo está ligado em tudo, conectado a tudo. O funcionamento depende de tudo. E o crânio não é diferente. Então ele pode te atrapalhar e atrapalhar em muito. Beleza? Então entenda tudo isso aí. Outra coisa que acontece. Essa movimentação faz com que um determinado líquido seja bombeado por todo o nosso sistema nervoso central. E a última coisa que eu vou falar aqui para a gente caminhar para o final, beleza? O que acontece então? Nosso sistema nervoso central é basicamente, né, nosso cérebro e a nossa medula. A medula que está lá por toda a coluna. A gente tem um certo líquido aí que ele é responsável por lubrificar e por fazer a nutrição do nosso sistema nervoso central, certo? Esse líquido, ele fica então circulando, vai do crânio, desce para a medula, sobe de volta para o crânio e assim por diante. O que faz com que isso aconteça? O nosso crânio, ele está constantemente fazendo isso aqui, ó. Ele expande e retrai. Ele expande e retrai. E é óbvio que esse movimento ele é muito menorzinho que isso. Não, se eu parasse aqui e ficasse de frente para você, você ia ver a minha cabeça. E não é isso que acontece. Então é um movimento micro, mas isso acontece, essa expansão e a volta, essa expansão e o retorno. E isso faz com que esse líquido interno sofra o bombeamento. Então, quando a gente não tem um bom funcionamento de um ou mais dos movimentos do osso do crânio, esse bombeamento fica comprometido. E aí começa a acumular. E normalmente, por incrível que isso possa parecer, começa a acumular mais para cima do que lá para baixo. Por quê? Porque é como se na base do nosso crânio tivesse um funil que vai direcionar tudo isso aqui. E quando essa movimentação fica atrapalhada, é como se esse funil obstruísse assim. Então, lá embaixo, ele continua conseguindo subir, mas chega aqui e impede, chega aqui e impede, chega aqui e impede. E aí, é possível que você sofra com uma dor que é o seguinte, olha, eu até tenho uma dorzinha de cabeça, mas nem me incomoda tanto. Agora, se eu tiver que baixar assim, nossa, parece que a cabeça vai explodir quando eu ponho a cabeça para baixo, porque aumenta ainda mais essa pressão aqui acontecendo, certo? E óbvio que sem essa lubrificação, daqui a pouco o nosso sistema nervoso central começa a sofrer com isso, e aí você pode ter outras repercussões. Mas é isso, a gente está falando de um caso muito extremo, certo? Porque nosso corpo ele foi programado para proteger o sistema nervoso central. Então outra coisa vai ser atacada antes disso. Então ele vai tentar dar um jeito disso não acontecer. Mas a dor, o sintoma, ele pode acontecer sim, certo? E aí só vai melhorar depois que esse osso começar a voltar. Depois que esse osso voltar a se movimentar, porque daí esse bombeamento acontece de novo e aí a movimentação desse líquido volta a acontecer, beleza? Então entenda isso. O nosso crânio não é um ossão, ele é um encaixe de vários ossos e tem um movimento entre um e outro. Quando isso não acontece, você pode sofrer com uma série de intercorrências. O que você vai fazer com isso então, Bruno? Bom, agora vem uma notícia que não é a que eu queria dar para vocês, mas é o seguinte: você precisa de técnicas para que essa movimentação volte a acontecer livremente. Então você precisa ser avaliado, identificar qual o osso que não está acontecendo, se esse problema está vindo do osso, se esse problema está vindo, por exemplo,
de repente, lembra das membranas internas? Às vezes, essa membrana que tensiona antes e agora não está deixando o osso se movimentar. Às vezes, é o osso que não está se movimentando e agora gerou uma tensão na membrana. Entende? Não é uma ciência exata. A gente precisa avaliar, identificar e aí, depois disso, tratar. E aí, existem técnicas manuais mesmo, que é feito no consultório, na maca, para resolver isso. E essa é a notícia ruim que eu preciso te dar, que você sozinho, infelizmente, não vai conseguir resolver isso. Então, aí eu vou te falar, procure o profissional que tem próximo a você, que você conhece, que você confie, para te ajudar quanto a isso, certo? Toda vez que eu caio nesse impasse aqui, eu te falo, se você estiver aqui perto de mim, na minha região, vai ser um prazer gigantesco conseguir te ajudar. Se você não tiver, tudo bem, com certeza tem alguém próximo a você que vai conseguir. Não importa se vai ser eu ou se vai ser qualquer um. O importante é você se libertar dessa sua dor aí. E é para isso que servem esses nossos encontros aqui de quarta-feira, para você entender isso, entender o que você pode fazer ou entender o que não dá para você fazer, mas para onde ir, pedir ajuda de quem, e quando você chegar, identificar o porquê que isso está acontecendo, certo? Ou, de repente, direcionar melhor a avaliação do profissional que vai te falar, porque agora você sabe melhor dizer o que está acontecendo contigo, você sabe explicar melhor os sintomas que você tem sofrido, beleza? Gente, falei mais do que eu deveria, já passei 6 minutos no nosso combinado. O combinado é que a gente iria fazer uma aula sempre de 30 minutos, e eu nunca consigo cumprir isso, né? Eu sempre falo mais, mas tá tudo bem. Beleza? Eu espero ter conseguido te ajudar de verdade, e eu espero realmente que você me ajude a fazer isso chegar em cada vez mais pessoas. Então, já manda o link para as pessoas que você sabe disso, manda nos grupos, e simplesmente, se você não conhece ninguém ou você não quer fazer isso, faz só o seguinte: deixa um like nesse vídeo. Só o fato de você deixar um like, deixar um comentário aqui nesse vídeo, o YouTube vai jogar isso para alguém que está precisando, certo? O YouTube entende que esse vídeo ajudou você e que ele vai ajudar mais pessoas também. Beleza? Então deixa um comentário aqui, comenta o que você achou da aula, comenta se você tem dúvidas, comenta o que você quer que a gente fale aqui em próximas aulas, deixa só um joinha, um coração, qualquer coisa aí, deixa um comentário, nem que seja por dó de alguém que você nem conheça ainda, mas você vai ajudar essa pessoa, certo? E dá aquela moral, deixa esse like aí para ajudar esse vídeo a chegar a cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Foi um prazer estar com você aqui mais uma vez eu te agradeço por parar para me escutar e eu espero ter conseguido te ajudar. Lembrando sempre, nosso objetivo é que você esteja melhor do que ontem, pior do que amanhã. Eu te vejo na sua cura. Tchau, tchau.